Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estar estudando um texto que tem algumas características diferentes das demais que nós até agora estudamos, que é o caso da história em quadrinhos. A gente sabe que a história em quadrinhos é um texto que possui uma linguagem mista. Tem tanto a presença da linguagem verbal como também a linguagem não verbal, que podemos chamar de linguagem visual. Então, essa história, gente, é a história de Calvin e Haroldo, tá? Ela está no livro didático na página 80. E essa é a nossa atividade de hoje. Vamos estar estudando esse texto e depois estar resolvendo a atividade proposta. A tirinha Calvin e Haroldo, ela nos apresenta dois personagens, Calvin, um garotinho, e Haroldo, que é o seu tigre de pelúcia. Só que para Calvin, o seu tigre de pelúcia, que ele chama de Haroldo, ele tem vida própria, ele adquire vida, ele adquire características humanas, ele pensa, ele raciocina, ele tem todas as características de um ser humano. Isso no que eu digo, que diz respeito não à aparência, mas sim ao comportamento dele. E ele apresenta essas características sempre que ele está sozinho com o Calvin. Se tiver mais pessoas, ele se torna apenas um urso de pelúcia. E aqui nós temos um momento de diversão deles dois, em que os dois estavam saindo após um dia de chuva, e de repente eles encontram uma poça de água e começam a brincar. Bom, o restante da história vocês irão ficar sabendo no momento da leitura, tá certo? Então, agora o que a gente precisa analisar nesse texto é que, como ele tem a presença da linguagem visual, nós devemos estar atentos sempre ao cenário, onde eles estão, o que eles estão fazendo, as expressões, aquilo que está presente nos seus rostos, o sorriso, aquilo que os cerca também, como é que estão as expressões faciais, expressão de raiva e, acima de tudo, a gente precisa saber distinguir o que são essas expressões. Para isso, a parte verbal do texto ajuda. E o pensamento das personagens dentro da história em quadrinhos sempre se faz presente através dos balões. Então é importante que a gente saiba disso. Para mais informações sobre as características desse gênero, a gente pode estar encontrando no próprio livro, na página 87. Tem um quadrinho que fala a respeito das histórias em quadrinhos. Fala sobre a intenção principal, leitor, a linguagem. Lembrando que, além da linguagem visual ser uma característica presente nesse texto, a gente também tem que estar ciente a respeito da linguagem formal ou informal, porque vai depender muito da personagem, né, do autor. Porém, a linguagem, na maioria das vezes, é uma linguagem informal, até mesmo porque depende muito do público que acompanha essas histórias, tá certo? Mas essas são as principais características desse texto e a intenção principal dele é de divertir, é de entreter. Geralmente o leitor das histórias em quadrinhos ele quer ter ali um passatempo, ele quer se divertir, ele quer achar alguma coisa engraçada dentro da história, tá certo? Então, pessoal, é um texto muito simples e eu espero que, através dessa leitura, vocês possam compreender também essa intenção principal e estar também reconhecendo algumas características linguísticas e também expressivas do texto. Por hoje é só, até a próxima aula. Tchau, tchau.